Salmo 118, versículo 15 diz assim: nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Glória a Deus. Quem está à destra do Senhor? Jesus. Jesus está à destra do Senhor. E aí o salmista está dizendo aqui que a destra do Senhor faz proezas. O que são proezas? Proezas são feitos que ninguém nunca ousou em fazer. São feitos nunca antes conhecidos por ninguém. Vários servos de Deus nas Escrituras abriram a boca com a palavra do Senhor, com a palavra da destra do Senhor. Jesus é o verbo, é a palavra, e fizeram proezas inimagináveis. Até na hora de morrer, Pedro fez proeza. Vai me crucificar? Então me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Fez proeza. Pedro, Jesus disse para ele: vai ao mar, lança o anzol. Melhor dizendo, lança a rede do lado direito. Está lá em Lucas 5, na pesca maravilhosa. Pedro disse: porque tu mandas, eu lançarei a rede. Foi lá e lançou a rede. E a Bíblia diz que tinham tantos peixes na rede que a rede ia se rompendo, e ele teve que pedir ajuda a João e Tiago, que estavam no outro barco, e os barcos iam indo a pique de tão cheio, iam afundando de tantos peixes. A destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor faz proeza. Aquela mulher do fluxo de sangue disse consigo mesmo: se eu tão somente lhe tocar nas vestes, ficarei curada. Rompeu a barreira da multidão, tocou em Jesus, olha as proezas acontecendo. Alguém me tocou, disse o mestre. A multidão apertava ele, então os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta e tu dizes, alguém me tocou. Não, alguém me tocou diferente. Alguém tocou para fazer proeza, para ver proezas de Deus. Alguém tocou diferente, porque de mim saiu virtude, poder. E a mulher trêmula no meio da multidão, abriu o clarão, lá estava ela. Fui eu, mestre. Vai, filha, a tua fé te curou. A destra do Senhor faz proeza. O que eu preciso fazer para receber proezas da destra do Senhor, para ver proezas na minha vida acontecer na destra do Senhor? Só para confirmar o que Deus já tem falado, eu tenho que me santificar. Ouvido, boca e o olho. São os 3 pontos fundamentais para que haja santificação na vida do homem. Santifica-te no que tu ouve, santifica-te no que tu fala, santifica-te no que tu vê. Porque o que tu ouve desce ao teu coração. O que tu vê sobe à tua mente. E o que tu fala vai contaminar o teu corpo. Então santifica no que tu ouve, no que tu fala e no que tu vê, para que você veja proezas de Deus acontecer na tua vida. Observa que a Bíblia está cheia de relatos de homens e mulheres de Deus que se despertaram com a palavra de Jesus e as proezas começaram a acontecer. Atos 3, Pedro e João indo para o templo por volta da hora 9, iam para a oração. Tinha um coxo, um aleijado na porta do templo pedindo esmola. Quando eles passaram por ali, aquele homem estendeu a mão para pedir esmola. Eles fizeram o que ninguém antes tinha feito. Aí está o que são as proezas que Deus espera sendo realizada pela nossa vida, que Deus quer realizar através da nossa vida, que Deus quer que a gente se desperte para que Ele realize. Faça o que ninguém antes fez. Se atreva a ir aonde ninguém nunca quis ir. Abra a boca para falar aonde todos tiveram vergonha de falar. Testemunho de Cristo aonde todos se calaram e não testemunharam. Faça proeza, faça aquilo que é diferente. Deixa que o renovo tome a tua vida. O que Pedro disse?
Olha para nós. Não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olha a proeza aí. Levanta-te e anda em nome de Jesus, o Nazareno. A Bíblia diz que os tornozelos dos pés daquele homem se endireitou e as pernas, ele saltou, levantou, pôs-se de pé e começava a pular e louvar a Deus dentro do templo. Proezas. Imagina, nunca mais aquele homem ia ser visto sentado na porta do templo pedindo esmola. Quando as proezas acontecem, elas marcam a tua vida com sinais e prodígios. Não é à toa que lá em Marcos 16, Jesus diz, lá encerrando o Evangelho de Marcos, estes sinais seguirão os que creem. Quem faz proeza tem sinais de Deus, vê milagres de Deus, não perde a oportunidade de abrir a boca no momento certo e deixar o nome do Senhor ser glorificado. É você chegar no médico antes de fazer um exame, olha, vamos fazer um exame, você meter a mão no papel do exame com o resultado e falar, Senhor, faz proeza nesse exame. Aí o coração de uma pessoa de 60 anos está como o coração de uma jovem de 18. O sangue de uma pessoa de 70 anos com diabetes está mais limpo do que o sangue de uma criança recém-nascida. Isso é proeza. É você levantar as mãos e abrir a tua boca para pedir, para falar e para testemunhar do que nunca ninguém antes teve coragem de fazer. Isso é proeza. É ver o impossível acontecer. É ver o que para os outros é inacreditável sendo cotidiano na tua vida. Porque a Bíblia diz que tudo pode o que crer. Então, a destra do Senhor faz proeza. A palavra de Deus que nos foi dada, que é Jesus, o poder de Deus, que é Jesus, o verbo de Deus, que é Jesus, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. Esse verbo, essa palavra, esse poder, Deus nos outorgou para que a gente veja proezas. Olha, não vai dar certo o que você está pensando em fazer. Não vai dar certo até o momento de eu abrir a boca e orar. Porque quando eu abrir a boca e orar, proezas e sinais e milagres vão acontecer. Porque o meu Deus abre porta onde não existe porta. O meu Deus troca um órgão dentro de um corpo do ser humano, estando ele de pé. Bota um órgão novo lá no lugar. Proezas do Espírito Santo de Deus. O meu Deus chama as coisas que não existem como que já existissem. Olha, Josué precisava de um dia maior, ele precisava que a noite demorasse a chegar, então ele pediu a Deus que aumentasse aquele dia. De que maneira? Pedindo que detesse o sol e a lua, para que o sol não se prosseguisse e se pôr, nem a lua se apressasse em se levantar. A gente sabe que Josué não tinha conhecimento de astronomia, mas ele tinha conhecimento de Deus. E você faz proezas com conhecimento de Deus, não com conhecimento das coisas da terra. Você não precisa de uma faculdade nem de um diploma para que as proezas de Deus aconteçam na tua vida. Você precisa ter conhecimento dos estatutos do Senhor, colocar a tua vida, apresentar a tua vida, andar em santidade e cada dia ver o milagre novo acontecer. Josué viu o sol parado e a lua parada, quando na verdade era a terra que estava parada. Deus parou a terra por causa da oração de um homem. Esse homem teve a ousadia de fazer um pedido que ninguém antes tinha feito. Ele viu proezas, fez proezas, fez proeza, fez proeza. Os filhos dos profetas estavam na margem do rio, com o machado emprestado, e o machado soltou do cabo e caiu dentro do rio. Chamaram o profeta Eliseu, cheio do Espírito Santo. Eliseu lá foi até o rio. Me diga onde caiu. E pegou um pedaço de madeira, de galho seco de árvore, e pôs o galho seco na direção onde falaram que tinha caído. Deus fez com que aquele ferro fosse atraído pela madeira. Cientificamente impossível. Madeira não atrai ferro. Mas a unção de Deus atrai proezas e atrai milagres. A unção de Deus atrai proezas e atrai milagre. Seja você
Um homem que atraia milagres de Deus aonde você está. Uma mulher que atraia milagres de Deus aonde você está. Primeiro santificando a tua vida. Como ele mesmo disse a Moisés. Diga ao povo que se santifique hoje. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santifica-te hoje, que amanhã Deus fará proezas usando a tua boca e usando a tua vida. E você vai ver os milagres de Deus acontecer dentro da tua casa, dentro da tua saúde, dentro do teu negócio, dentro da tua família, porque a destra do Senhor faz proezas. Jesus é a destra do Senhor. Ele está à destra do Senhor, ele faz proeza. Ele nunca disse que estaria ocupado para interceder por nós junto ao Pai. João escreveu dizendo, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo, que intercede por nós. Temos um advogado junto ao Pai, que a todo tempo que tu clama, ele intercede. Nunca está ocupado para te ouvir. Faça proezas em Deus. Se apresenta de madrugada na oração, envergonha Satanás. Tempo frio, cansado, amanhã você vai levantar para trabalhar. O diabo não espera que você levante de madrugada para orar. Nem vou levantar, né? Porque você já está orando agora antes de dormir. De madrugada você se desperta e o diabo está lá de fora, escutando barulho lá dentro, que ele não pode entrar onde o servo de Deus está, pois a casa é cercada com anjos com espada de fogo. Quando ele escuta um barulho e vê anjos subindo e descendo na direção do teu telhado, ele vai saber, o que é isso? A essa hora ele resolveu levantar e fazer uma oração. Aí ele vai ouvir a voz do Senhor dizendo, sai, Satanás, porque o meu ungido abriu a boca e eu estou ligando o céu na terra, a terra no céu, para que proezas aconteçam aonde ele está. Aí ele faz proeza no meio da tua família, ele faz proeza na tua saúde, ele faz proeza no teu negócio, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Resolveu buscar Deus na madrugada quando ninguém estava esperando. Proezas acontecem. Deus está olhando, porque o nosso Deus não dorme, não pisca nem tosqueneja. Tu não vai precisar acordar Deus para te ouvir, porque o guarda de Israel não dorme, não pisca nem tosqueneja. Olha o Salmo 121. Ele é o fiel guarda de Israel, ele está te olhando, está te sondando, esperando que alguém naquela madrugada se ponha na brecha. O diabo, ele olha as circunstâncias do tempo, porque ele estuda o homem. Tempo frio, quem vai querer levantar para orar? Muito difícil, cansado. O diabo fica estudando e tomando conhecimento do que o homem abre a boca e fala. Mas aí quando ele vê tu levantando, cansada, no meio de uma madrugada fria, dobrando o joelho, aí ele toma fogo na cabeça, porque a destra do Senhor faz proeza, ele parte em retirada. Ele parte em retirada, e como lá, no capítulo 1 do livro de Jó, quando ele se apresenta no meio dos filhos de Deus e fala, Jó te teme, te serve, te obedece, debaldes, né? Ou seja, pudera, né? Tudo que ele quer, tu dá. Veja bem, o diabo citou o nome de Jó diante dos olhos do Senhor. Quando o Senhor falou, viste tu meu servo Jó? Debalde, homem, Jó te serve, tudo que ele quer, tu dá a ele. Arranca tudo que ele tem, para ver se ele vai te temer, se ele vai te servir. Vai lá, Satanás, arranca tudo que ele tem, mas poupa-lhe a vida. Jó fez proezas mesmo com o corpo em chagas. Lá no final, lá no capítulo 42, está ele intercedendo pelos seus amigos que zombaram e viraram as costas dele, porque Deus falou, o sacrifício, a oração, o de Jó, o holocausto, de Jó eu vou ouvir, de vocês não. Deus conhece quem é fiel. Deus conhece quem tem desejo de prosseguir em conhecê-lo, como diz Oséias 6:3. Ele conhece quem tem o desejo de guardar a sua palavra. Ele conhece quem tem o desejo de andar pelas suas leis. Ele conhece. Ele só está esperando que esses e essas que ele conhece se desperte para uma vida mais íntima de oração e de santificação. Aí ninguém vai te segurar. Aí nenhum demônio vai ousar passar na tua frente, porque você vai atropelá-los com o poder da santa palavra de Deus, fazendo proeza em cima de proeza. Quando o diabo reuniu os demônios dele lá onde ele está,
Olha, vai ali, não, naquele lugar tu não entra agora não, porque ela está trabalhando lá dentro. Eu não posso fazer nada enquanto ela estiver lá dentro. Naquele ônibus não entra não. Por quê? Porque está lá o meu servo sentado no banco, eu não posso fazer nada ali dentro enquanto ele estiver lá. Porque aonde ele está, os olhos do Todo-Poderoso estão na direção dele. Aonde ele está, tem anjo com espada de fogo em volta. Aonde ele está, é tempo perdido a gente tentar investir, vai dizer Satanás para os demônios. Porque eu sei que o Senhor está com ele, ele teme e guarda a palavra do Senhor. A destra do Senhor faz proezas. Faz proezas. Atos capítulo 12, a igreja na casa de Maria, mãe de João Marcos, estava clamando, estava orando. Pedro estava numa cadeia guardado por 3 portas, por 16 guardas, e a última porta lá do pátio era de ferro, era mais pesada. Deus mandou um anjo dentro da cadeia. As algemas e presilhas que estavam no seu pescoço, nas suas mãos e nos pés caíram todas de uma vez. Os guardas, os 4 quaternos de guarda, adormeceram. O anjo abriu a primeira porta, abriu a segunda, imagina. E a última porta do pátio, a de ferro, a mais pesada, diz as Escrituras, que ela se abriu sozinha. E Pedro foi lá na porta onde estava a igreja reunida, na casa de Maria, mãe de João Marcos, e aquela criancinha, a menininha chamada Rode, disse, olha, Pedro está lá fora. Alguém disse, não é Pedro, é o anjo dele, você está enganada. Pedro está preso, Pedro está lá fora. Até que ele deu uma saudação e foram ver, era Pedro. Era Pedro que não teve um advogado humano dentro da porta da cadeia para tirá-lo, nem a intervenção de nenhum juiz da terra, mas o advogado dos advogados estava de olho nele, aquele que senta à destra do Pai, e o juiz dos juízes já tinha dado a ordem. O anjo partiu e não foi detido por nada nem por ninguém. Pedro estava solto e continuou fazendo proezas, aonde ele passava, a sombra dele ia curando e os enfermos iam se levantando. Você quer ter uma vida de proeza? Quer fazer proeza? Dá tempo de você tomar uma posição e uma postura nova ainda hoje. Começando com a santificação da tua vida e prosseguindo na leitura, no conhecimento e na observação da palavra de Deus. Aí tu vai ver proezas. Aí tu vai ver sinais e aí tu vai ver prodígios. Amém? Então vamos fazer proezas em nome de Jesus. Clamando, buscando, nos apresentando na brecha, querendo ir onde ninguém quer. Nos oferecendo para fazer o que ninguém quer fazer. Servindo a Deus todo o tempo, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, todos os dias. Nosso descanso não é na terra, é na glória. Nossa morada final não é aqui. Vamos fazer proeza. Guardando a palavra, amando a palavra e abominando tudo aquilo que a palavra abomina. E assim o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, o Deus que nos leva a fazer proezas.